Bem, hoje nós vamos continuar o nosso tema de grandes promessas. E o tema de hoje está em Marcos, capítulo 11, versículo 23. Aqui diz assim: Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Aqui nós temos Jesus falando sobre um monte sendo lançado ao mar. Eu nunca vi um monte sendo lançado ao mar. Fico pensando numa cena, né? Assim, imagine comigo. Vocês estão aqui em São Paulo, em algum lugar assim, ao ar livre. De repente vocês estão olhando, vem um monte passando assim, flutuando, indo em direção ao litoral. Né? Eu nunca vi isso. Alguém já viu isso? Né? Pois é. Nós já vimos muitas montanhas. Montes todos já viram, né? Mas algum monte sendo lançado ao mar, eu acho que nunca viu. E esse é precisamente o problema que nós temos com esse texto. Eu acredito que Deus tenha poder, sim, para fazer isso tranquilamente. Mas será que é isso realmente que Jesus está nos convidando a fazer? Pedir para montes serem lançados ao mar? Qual é o intuito de Jesus com isso daqui? Qual é a promessa que nós podemos tirar desse texto? Né? Por que alguém iria querer fazer isso? Vamos fazer então uma viagem de exploração bíblica e tentar entender, ver se a gente consegue descobrir o que Jesus está realmente querendo nos dizer com esse texto. Então, para começar, o autor desse evangelho é Marcos, que foi um dos discípulos de Jesus. E ele escreveu esse acontecimento no período da Páscoa, no período que está perto ali da Páscoa. E Marcos dá grande ênfase a esse período de Páscoa, nesse grande evento que aconteceu. Desde o capítulo 11 até o capítulo 16 de Marcos, ele fala dos acontecimentos que antecederam a Páscoa, a própria Páscoa, e a ressurreição e a subida de Jesus ao céu. O livro de Marcos tem 16 capítulos. Se do 11 ao 16 ele fala isso, é porque basicamente 1/3 do livro dele está dedicado a falar desse período da vida de Jesus. E ele considerou isso importante o suficiente para assim, dedicar 1/3 do livro dele. E é justamente no meio desse período que Jesus fala dá essa mensagem aqui, desse versículo que nós lemos. E para a gente entender um pouco melhor, vamos ler alguns versículos a mais. Vocês podem acompanhar aí nas Bíblias de vocês ou no próprio boletim. Né? Na capa do boletim aqui nós temos Marcos, capítulo 11, do versículo 8 até o 24. Diz assim: Muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo.
e os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Até aqui, então, a nossa leitura bíblica de hoje. Nesse trecho que nós lemos agora, nós temos alguns eventos ou paradas bem definidos. Nós temos, em primeiro lugar, a gente vê o povo gritando Hosana. Nós temos a visitação do templo, nós temos a figueira e a afirmação de Jesus para o monte sendo lançado ao mar. Eu confesso que só consegui entender um pouco melhor esse texto dentro do contexto desses eventos que acabamos de ler. E eu espero conseguir transmitir isso para vocês também, para que vocês também entendam dessa forma. Então vamos aqui a alguns detalhes do que nós temos. Na parada Hosana. Aqui, Jesus estava entrando em Jerusalém. É uma passagem muito conhecida, né? Jesus estava montado sobre um jumentinho. Isso não está no trecho que nós lemos, mas está em outros evangelhos. E o povo apareceu com ramos que cortaram pelos campos, estenderam os mantos para que Jesus passasse por cima e gritavam Hosana. Hosana é uma palavra hebraica que significa salve, né? E o estender de mantos era usado normalmente como uma recepção cerimoniosa para reis. E Jesus aceitou essa aclamação. Jesus aceitou receber essa manifestação do povo. E, aparentemente, depois disso o povo sumiu. O povo desapareceu de forma tão misteriosa como ele surgiu. Então, isso aqui nos é um alerta, né, para não confundir entusiasmo com fé e popularidade com discipulado, né? O caminho de Deus, ele é estreito, né? Talvez esse povo não tenha entendido exatamente isso, porque depois a gente sabe o que pediram, né, para crucificar Jesus. Mas isso é um tema para outra pregação. Mas essa foi a primeira parada. Agora vamos para a segunda. Aqui mostra que Jesus entrou em Jerusalém e foi até o templo. E esse é o foco aqui. O foco é o templo. O foco de Jesus foi o templo. O que era esse templo em Jerusalém? O templo era o local sagrado, onde Deus, o Pai de Jesus Cristo, era adorado e reverenciado. Onde as pessoas se reuniam para adorar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Criador. Onde as pessoas encontravam adoração para o Deus de Moisés, o Deus que libertou o povo de Israel do Egito, da escravidão, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus de Elias, o Deus que venceu os profetas de Baal, fez a terra ficar seca, não chover durante muito tempo, desceu fogo do céu, que queimou a oferta no altar de Elias. É o Deus de Eliseu, o Deus que curou um general sírio de uma forma assim tão estranha. Era só ele se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, para ficar curado de lepra. Era essa a ordem dada para ele. O Deus de Daniel, que guardou Daniel de ser devorado pelos leões. E tem muitos outros personagens da história bíblica que era esse Deus que estava sendo adorado ali. E é o Deus de muitas pessoas
que conhecem a Deus que não estão relatadas na Bíblia. Mas existem muitas pessoas para nós aqui desconhecidas, outros talvez até a gente conheça por testemunhos, e nós vamos ver mais para o final aqui um caso desses. Mas é esse Deus que era para ser adorado nesse templo. E o versículo 11 diz que Jesus chegou ali no templo, observou tudo à sua volta, e como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Betânia ficava próximo de Jerusalém, né, e ele foi para lá. Porém, ele voltou no dia seguinte. Então, no versículo 15, nós vemos assim: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo, e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. A gente até discutiu hoje de manhã na escola bíblica, né, que um cristão, uma pessoa que conhece a Deus, ela deve demonstrar os frutos do Espírito Santo, né, que são amor, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão. Obrigado, Zé. Mansidão e domínio próprio, né? E às vezes a gente pensa que o Filho de Deus ele é para ser um bobão muitas vezes, né? Deve ter, lógico, esses frutos sim, mas a gente vê que o próprio Jesus aqui teve uma reação bastante violenta no templo, derrubando mesas de cambistas, sabe, fez ali um escândalo, por assim dizer, né? Então, que Deus nos dê sabedoria para sabermos como agir no momento certo, como devemos agir, que energia nós devemos colocar. Isso é uma coisa que nós precisamos pedir ajuda para Deus, para não fazermos algo que vamos nos arrepender depois, mas que Deus nos ajude, né? Agora, voltando aqui ao templo, alguns detalhes desse templo. Talvez seja interessante a gente ver. Esse era o templo de Herodes, que era o terceiro templo em Jerusalém. Os anteriores foram o templo de Salomão e de Zorobabel. E esse templo, ele consistia de proporções imensas e majestosas. Só para termos uma ideia, a parte externa do templo, chamado Pátio dos Gentios, media 457 metros de comprimento. Isso é uma conversão pela unidade que tinha lá, que era o côvado e tudo mais. A gente tem hoje essa conversão, 457 metros. E por quase 300 de largura. Isso é muito grande. Isso dá uma área aproximadamente de 135 mil metros quadrados, ou 135 quilômetros quadrados. Isso é grande, gente. É grande. 35 mil metros quadrados ou 35 quilômetros quadrados. 135. Isso dá mais ou menos, eu fui fazer uma conta aqui porque o pessoal conhece muito bem futebol, né? Então, eu fiz assim uma conversão para campos de futebol. Isso dá mais ou menos 16 campos de futebol juntos. Então, é uma área grande, né? Já pensou correr 16 campos de futebol assim? Então, é uma área bastante grande. E conforme o historiador Joséfo, esse pátio dos gentios era fechado por um pórtico, no qual havia colunas de 10 metros de altura. Qual é a altura aqui do templo da igreja? Eu imagino que aqui talvez sejam 5 metros, talvez, até o teto aqui. Então, talvez o dobro disso. 5,5? Obrigado, Elenilton. Então, é praticamente o dobro dessa altura aqui. Tinha 10 colunas dessas, e elas eram tão largas que precisava de 3 homens para abraçá-la. Abraçar cada coluna dessas. Então, era grande mesmo. E nesse templo, além dos comerciantes que vendiam ovelhas e pombos para o sacrifício, havia também as mesas dos cambistas, que trocavam as moedas estrangeiras pelos ciclos hebraicos ou de tiro, que eram as moedas utilizadas aqui na época. Milhares de animais eram sacrificados todos os anos nesse lugar. E os negócios geravam os lucros para a manutenção do templo e o lucro dos saduceus e do sinédrio, né, que era o conselho supremo dos judeus.
E Joséfo também cita uma coisa interessante. Ele diz que no ano em que o templo foi concluído, foram sacrificadas 255.600 ovelhas para a época da Páscoa. Imagina, gente. É muita coisa. Imagina a equipe também de sacerdotes para realizar esse trabalho. Enfim, o volume de negócios devia ser algo bastante grande. Talvez se a gente fizer um paralelo com os dias de hoje, existem sites de venda online aí que fizeram seus proprietários bilionários financeiramente falando. E talvez da mesma maneira o Sinédrio tinha essa fonte de lucros e isso enriquecia a eles, né? Pensando no protesto de Jesus e pela área do templo que nós vimos, o protesto dele talvez tenha sido localizado num espaço até restrito. Não em todos aqueles campos de futebol, mas talvez restrito a um deles. Porém, ele foi forte o suficiente para chamar a atenção dos líderes judeus, a ponto de eles começarem a tramar matá-lo. Com isso a gente percebe que o templo, que era para ser o templo de adoração a Deus, estava muito longe de ser isso. Estava muito longe. Se o povo e os líderes tivessem reconhecido Jesus como Filho de Deus, o Messias, eles poderiam ter se arrependido e pedido perdão. Mas não. Quando tudo isso aconteceu, eles tramaram a morte de Jesus, porque ele estava atrapalhando seus negócios. Por isso, gente, é importante nós colocarmos Deus no lugar certo em nossas vidas. Isso também vale para mim, isso vale para qualquer um de nós. Então é preciso deixar bem claro que a graça de Deus precisa ser buscada por cada um de nós, por mim também, diariamente. Então, todo dia, gente, é tempo de nós acertarmos a vida com Deus. Não vamos deixar para amanhã. Vamos acertar nossa vida com Deus hoje. Outra informação que nós podemos tirar deste evento aqui no templo. Quando Jesus expulsou aqui os comerciantes e cambistas, ele estava fazendo, de uma certa forma, ele estava abrindo espaço para os gentios que viriam a crer nele. Isso é uma forma de abrir espaço para as futuras gerações, por exemplo, para nós, para que a gente pudesse adorar a Deus. Então, ele estava abrindo espaço, e ele aboliu a fronteira que havia entre Deus e os homens quando ele morreu na cruz. A gente até sabe, que o véu do templo que separava ali o lugar santo do Santíssimo se rasgou de alto a baixo, tirando justamente a fronteira entre Deus e os homens, assim, abrindo o acesso de todos a Deus. E também a necessidade de irmos até Jerusalém para adorar. Porque hoje nós podemos fazer isso de qualquer lugar em que nós estivermos. O próprio Jesus afirma em João, capítulo 4, 24, que Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, isso de qualquer lugar que a gente estiver. Aí nós temos o terceiro evento, ou parada, a figueira. Esse milagre da figueira secar, pelo que eu consegui constatar, é o único milagre de destruição relatado nos evangelhos. Interessante, Mas o que ele significa, Se a gente olhar o evangelho de Mateus, também faz uma menção a esse episódio. Vamos abrir Mateus 21, 18 e 19. Em Mateus diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade de Jerusalém, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Pois é, esse milagre atormentou muitos estudiosos ao longo dos anos e deu origem a várias interpretações. Alguns ateus até ainda usam essa passagem como combustível para acusar Jesus de uma fúria vingadora, de que ele
culpou uma figueira por não produzir figos na época que não era de figos. Como pode uma coisa dessas? Né? E também acusam Jesus de desperdiçar poder, né? Para que vai fazer fazer a figueira secar, né? Ele estava mal-humorado, irritado, né? E com isso, o que eles querem, na verdade? Eles querem invalidar a mensagem de Jesus, a salvação que Jesus pode trazer. Mas a gente sabe que não é esse o caso, né? E a gente tem algumas considerações a fazer aqui. Num comentário antigo de Victor de Antioquia, do século V, ele interpretou esse evento como um símbolo, um prenúncio do julgamento que estava para cair sobre Jerusalém. Nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. Só situando esse evento nesse dia de manhã, em que Jesus teve fome, ele viu, em algum momento no trajeto entre Betânia e Jerusalém, uma figueira. Talvez estivesse assim à beira do caminho, talvez estivesse um pouco mais afastado, mas de qualquer forma, Jesus viu essa figueira e se dirigiu até ela, na esperança de encontrar alguma coisa para comer. Mas o que ele encontrou? Apenas folhas. E a explicação que eu encontrei foi a seguinte. Só lembrando que em Israel, as estações do ano são ao contrário do que é o Brasil, porque está no hemisfério norte, né? Então lá, quando é verão, aqui é inverno e vice-versa. A figueira, depois da colheita de figos, que acontece entre meados de agosto e outubro, ela produz brotos que permanecem não desenvolvidos durante todo o inverno. E esses brotos crescem entre março e abril, que é a primavera, e se transformam em pequenos botões verdes, né, seguidos de brotos de folhas no mesmo galho. Então, quando um galho está cheio de folhas, também se espera encontrar brotos ou botões de frutos em diferentes estágios de maturação. Esses brotos não são figos maduros ainda, mas são comestíveis. Então, eles são estágio de maturação do figo. Então, o que se estima que Jesus esperava encontrar esses brotos comestíveis para se alimentar. Porém, ao procurar, Jesus não encontrou nada a não ser folhas. Podia não ser época de figos, mas certamente era a época de ter brotos que iriam amadurecer. Então, a figueira não tinha nada além de galhos e folhas. E essa figueira, então, segundo esses estudiosos, estava simbolizando o templo de Jerusalém. Um templo cheio de atividade e pompa, cheio de folhas, mas estéril de frutos, não tinha nada. Então era estéril para Deus. Por isso foi amaldiçoado, indicando esse julgamento que Deus iria trazer sobre Jerusalém. E de verdade, né, a gente sabe que o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos derrubaram tudo e deixaram o templo em ruínas. Então, Marcos, o autor, né, desse evangelho, conclui esse episódio sobre a figueira e o templo com afirmações sobre fé e o poder da oração. O episódio da figueira traz a lição de que devemos ter fé em Deus. Isso é reforçado ainda pela afirmação de Jesus, eu asseguro, no versículo 23, né, quando nós começamos a ler, no versículo 23, eu asseguro. Algumas versões da Bíblia trazem, em verdade vos digo. Né? E Jesus reforça essa afirmação com a figura de mover um monte. Também se especula que essa figura do monte tenha sido dado porque Herodes fez grandes mudanças arquitetônicas na região de Jerusalém. Ele chegou a remover um monte inteiro para cercar uma fortaleza que ele construiu com um aterro arredondado chamado Fortaleza de Herodes. Jesus estava dizendo que quem acredita em Deus pode mover uma montanha também, e mais, que pode lançá-la ao mar. Esse é um chamado para nós à fé, que é o oposto de duvidar no coração. Aqui temos uma conexão muito forte entre a fé e a oração, e sem duvidar, pois Jesus está assegurando de que irá acontecer. Outro dia, nós falamos na escola bíblica que milagres ainda acontecem em nossos dias. O maior milagre que pode acontecer a alguém
Nem é sempre tão visual quanto um monte sendo lançado ao mar, mas é quando cremos em Jesus Cristo e somos salvos da morte e condenação eterna. Agora, muitas vezes milagres visíveis são necessários para pessoas que não conhecem a Deus, para as pessoas conhecerem a Deus, saberem um pouco mais de quem Deus é. E aí Deus precisa se mostrar. E é Deus que sabe quando é necessário realizar algum milagre assim, não nós. Esses milagres, eles estão sempre de acordo com o plano de Deus para aquele momento, não para satisfazer nossos caprichos ou nossa vaidade. Então, voltando ao tema da montanha, né? Eu acredito sim que se for necessário que alguém creia em Deus, para que uma determinada pessoa abandone seus pecados e entregue sua vida a Jesus, ele pode fazer isso. Ele pode fazer literalmente uma montanha sair do lugar, mas ele jamais vai fazer isso como um show de poder. Ele jamais vai fazer isso. Ainda mais se for para satisfazer o ego de alguém. Eu gostaria muito de poder pedir. Não precisa nem ser uma montanha, né? Pode ser uma coisa menor até, assim. Um copo sai daqui e voa longe. Né? A gente vê, às vezes, pessoas fazendo espetáculos de sei lá. Algumas coisas podem ser ilusão, outras podem ser algum envolvimento espiritual. Mas Deus não está aí para fazer shows. Então, eu quero ilustrar agora essa promessa com um acontecimento que não está na Bíblia. É de uma época muito mais recente, de como a fé, alinhada com a vontade de Deus, pode realizar grandes coisas, talvez equivalendo a mover montanhas. E isso aconteceu com John Knox. John Knox nasceu em 1514, na Escócia. Ele era um homem de Deus e liderou a reforma protestante naquele país. Ele fundou o presbiterianismo. Ele era uma pessoa pública e era conhecido pelas autoridades. Contam que a então Rainha Maria da Escócia disse o seguinte, que ela não tinha medo dos exércitos da Europa marcharem contra ela. Isso ela não tinha medo. Mas ela tinha medo quando John Knox dobrava os joelhos para orar. Já pensaram nisso, gente? A rainha da Escócia, ela via as montanhas que a oração de um servo de Deus podia mover. Portanto, essa promessa de hoje, ela significa que os nossos pedidos a Deus devem estar fundamentados na confiabilidade, no caráter e em conformidade com a vontade de Deus, que montanhas serão movidas. Que Deus nos abençoe. Amém.